Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welby Cavalcante. Essa aula é uma aula para o oitavo ano. Estamos falando sobre cálculo de raízes. Então vamos dar algumas observações aqui. Estamos trabalhando as habilidades elaborar problemas usando relações entre potenciação e radiciação. Estamos falando também da equação de primeiro grau ou de segundo grau, uma espécie de resolver a equação de segundo grau incompleta, é exatamente a radiciação. Certo? E esses são conhecimentos próximos que vocês terão aí nas nossas próximas aulas. Ainda a habilidade 19, que é resolver elaborar problemas que envolvam a área de figuras geométricas. Então, falando sobre raiz quadrada ou raízes, você tem então um índice, que é o índice n, você pode observar aqui, índice, o radicando, que é a letra A, o que está dentro da raiz, e a raiz necessariamente é o resultado, ok? Assim como a potenciação ou a potência é o resultado do exponencial, a raiz também é o resultado da radiciação, ok? Exemplo 1, nós temos aqui raiz do número 36 é exatamente o número 6, por quê? Porque 6 ao quadrado é 36. A raiz do número 25 é 5, por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. Se você tiver uma fração, como está aqui, olha, exemplo, o que é a raiz quarta de 16? É um número que elevado a 4 dá 16. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ou seja, 2 elevado a 4 é exatamente 16. Enquanto a raiz quarta de 81 é 3. Por quê? 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 9 é 27. E 27 vezes 3 é 81. Então, deixa eu pegar só uma ferramenta aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Canetinha aqui. Então, aqui, ó, esse 3 é como. Esse 81 foi dividido ou foi colocado em 4, 4 vezes esse 3 aqui que você está observando. Então, isso daqui que a gente tem vai ser o quê? Exatamente 3, uma, duas, 3 vezes. Ok? Deixa o professor utilizar aqui um outro sisteminha aqui. Vamos abrir o point aqui. Mais simples aqui para a gente trabalhar. Então, observe aqui, ó. Para dar o valor 81, você tem então exatamente o número 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso vai ser 81, certo? Então, o que é a raiz quarta? A raiz quarta de 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4, certo? 3 elevado a 4 dá 81. Então, corta o exponencial, ou expoente, com esse 4 fica apenas 3, ok? Aqui temos como fazer a raiz oitava. Raiz oitava significa que eu coloquei raízes 3 vezes. Por que, professor, 3 vezes? Porque cada um desses aqui é 2, ó. 2, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Certo? Então, raiz oitava de 0,000001, se você quiser fazer na calculadora, é bem simples. Você coloca o número e aperta uma vez a raiz, duas, 3 vezes. Lembrando que as raízes são multiplicadas de 2 a 2, porque o radical aqui é 2, por isso chama-se raiz quadrada. Aqui temos outros casos também de raiz cúbica. Raiz cúbica de menos 64, então você sabe como que faz, né? Raiz quinta de 243 é 3 elevado a 5 e 2 elevado a 5 é raiz de 32. Então você observa que vai dar 243 sobre 32. Aqui temos alguns exercícios para nós falarmos sobre eles. Primeiro exercício que você tem aqui é o exercício 40. Dois números que elevado ao quadrado resultam em 100. O 10 e o menos 10. Por que, professor, tanto positivo quanto negativo resultam em 100?
Porque se você levar um número negativo ao quadrado, ele fica positivo, certo? E o número positivo ao quadrado conserva positivo também. Qual a raiz quadrada de 100? 10. Por que não existe raiz quadrada de menos 49? Porque não existe nenhum número racional que elevado ao quadrado dê 49 negativo, certo? Então não existe raiz quadrada de número negativo, ok? Olha o 42 aqui. Qual a raiz quadrada de menos raiz de 441? Menos raiz de 441 é menos 21. Agora, o valor racional da raiz de menos, raiz quadrada de menos 441 não existe, não é um número racional. Classifique cada sentença abaixo. Então, qual a diferença entre a relação da 42? Aqui que o sinal está de lado de dentro, ou seja, aqui o sinal é menos 441. Aqui não, aqui é menos raiz de 441. Classifique cada sentença como falsa ou verdadeira. Então, letra A, falsa. Letra B, verdadeira. Ó, letra A é o quê? 10 ao quadrado, 100. Raiz de 100 é 10. Menos 10 ao quadrado dá quanto? Dá menos 100. Porque esse negativo não é do 10. Esse negativo é da potência. Ok? Aqui, ó. Agora esse negativo aqui é do 10, tá vendo? Isso. Então observe muito isso. Tá bom? E tem falso e verdadeiro aí para a gente classificar várias. Aqui você tem 2 que multiplica a raiz de 900. O que é raiz de 900? É 30. Então 2 vezes 30, 60. O que é 256? Né? Ou seja, aqui você vai ter 3 quartos da raiz de 2,256. E assim sucessivamente. Tem diversas raízes para você fazer. Vamos observar aqui o exercício 46. Vou comentar com vocês o exercício 46. O exercício 46 ele aparece da seguinte forma. Raiz cúbica de 18 mais raiz quadrada de 84 menos raiz do número 4 mais raiz do número 25. Raiz do número 25 é 5. Então você sempre começa por dentro lá, ó. Faz essa raiz aqui primeiro e assim sucessivamente você vem voltando, ok? Então raiz do número 25 é 5, 5 mais 4 é 9, raiz do número 9 é 3, 84 menos 3, 81, raiz do número 81 é 9, certo? 9 mais 18, 27. Raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9 é 27. Ou seja, 3 elevado a 3 é 27. Então, resultado para o número 46, 3. Aí temos outro aqui, ó. Tá? Temos outro exemplo aqui, e ele pede para que a gente calcule ou pense a respeito da resposta do Daniel e da resposta da Fernanda. Certo? Nesse caso aqui, a Fernanda acertou. O Daniel cortou os expoentes e isso não pode fazer. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é respeitar as radiciações. Então, 7 ao quadrado é 49, a raiz quadrada de 49 é 7. 7 mais 1, 8. Raiz cúbica de 8 é 2, tinha um negativo, ficou menos 2. Então, aqui nós temos raiz cúbica de 2 menos 1, que é menos 1. Então, raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Está aqui o menos 1, certo? E 1 menos 1, 0. Então, nós ficamos aqui com raiz cúbica de 1 menos 1, ou seja, raiz cúbica de 0 é 0. Então, a Fernanda acertou. Potências com expoente fracionário. Observe aqui que nós temos o quê? 7 elevado a 6 e aqui é o quadrado. Então, como que fica isso? O expoente fica assim, ó, 7, 6 sobre 2. Aqui nós temos alguns exemplos. Olha aqui embaixo um exemplo bacana aqui. Quando eu tenho raiz cúbica de 5 ao quadrado, mesma coisa que posso escrever 5, 2 sobre 3. Raiz cúbica de 2 elevado a 15, posso reescrever 2 elevado a 15 sobre 3. Ok? Na letra C aqui em cima, só para a gente ter uma observação aqui, ó. Observação. Quando o número é negativo aqui, significa que ele é da parte inferior, certo? Então você tem 8 elevado a menos 2 terços. Então você tem 1 sobre 2 elevado a 3, ok? Que pode ser reescrito como sendo 1
sobre 8, né? Elevado a 2 terços, ok? E aí nós temos raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 1 sobre 8 elevado a 2, beleza? Professor, por que ficou assim? Porque o 1 elevado ao quadrado é 1, raiz de 1 é 1, tá? Raiz cúbica de 1 é 1, raiz quarta de 1, então, ou seja, raiz de 1 é 1 mesmo, ok? 1 é um elemento neutro nessa multiplicação. E aqui nós temos alguns exercícios, o exercício 49 e 51, representa a forma de potência. Então, tá aqui, muito fácil. Raiz cúbica de 2 ao quadrado, 2 elevado a 2 terços. Raiz quarta de 5 elevado ao cubo, 5 elevado a 3 quartos, ok? Então, o que tá fora fica embaixo e o que está dentro fica em cima, ok? Uma regra prática aí. Raiz cúbica de 10, aqui não tem nada, então é o número 1, vai ficar 1 sobre 3, tá? E assim sucessivamente. Vamos aqui ao número 51, aí você faz os próximos, tá? No número 51 nós temos a multiplicação de potências. Como nós temos uma multiplicação aqui de potências, multiplicação de valores aqui, para reduzir uma só potência eu tenho então exatamente o que? O número 2, que é a nossa base, e aqui eu tenho uma multiplicação de expoentes. Nessa multiplicação a gente vai fazer uma soma. Então 3 vezes 4 é 12, tirando o mínimo comum aqui. 12 dividido para 4 é 3, 3 vezes 1 é 3, né? E 12 dividido para 3 é 4, 4 vezes 1 é 4. 4 mais 3, 7. Então ficou 2 com 7 sobre 12 avos, ok? Se for uma divisão, a gente vai fazer uma subtração, então. 3 vezes 4 é 12. Aí você tem 12 dividido para 3 é 4. 4 vezes 1 é 4. 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes 1 é 3. 4 menos 3, 1. Então ficou 2 elevado a 1 sobre 12. Aqui você tem potência de potência, então você tem a multiplicação das potências aqui, ok? Uma multiplicação. Então conserva a base e faz o quê? 2 vezes 3 e 1 vezes 4. 2 vezes 3 é 6, 1 vezes 4 é 4, então ficou 4 sobre 3. 4 sobre 6. Simplificando, 2 sobre 3. Então 4 sobre 6, simplificando, ficou 2 sobre 3. E aqui na última, aqui, potência de potência, da mesma forma que o professor tinha colocado também para você. Tá bom? Obrigado e até uma próxima aula.